Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Tá? É diferente. Então, vamos por esse caso específico. Ele fala assim, eu não tenho amor de mãe, eu não tenho isso dentro de mim. Nós não temos que negar a presença de um amor dentro da gente. Nós temos que afirmar ou reconhecer que a totalidade do amor é o nosso ser e está sendo o ser que supostamente está deixando de ser amado. Né? Para ele receber dele também. Certo? Viu, Dácio? Mas a questão não é que está deixando de ser amado. É aquela mãe que precisa dar tudo na mão, precisa, sabe? Não, mas isso aí não é amor. Isso, pois é, Não, isso aí não é amor. Isso é desamor. Então, Isso é desamor. isso aí eu não faço mesmo. Fazer do filho aleijado é desamor. Capaz de não ter feito, não faz. O amor a pessoa tem, esse amor, ela é esse próprio amor e ela sabe disso. Não tem nenhuma pessoa que não tem amor dentro dela. Nenhum. Pode ser o maior marginal chamado marginal, o amor está lá. Porque o amor é algo onipresente. Está dentro de todo mundo. Como isso se manifesta, é que se nós temos o desenrolar livre do mundo, né? Ou o desenrolar movido por uma causa essencial divina que a gente procura fazer, através da meditação. Quer dizer, provocar essa harmonia. Esse amor, então, é essa presença única que é o Cristo em nós. É onipresente. Sabe, Dácio, uma coisa, eu nunca fiquei esperando o meu filho chegar da rua, sabe? Eu deito e durmo, Sei. então cobrando ele também, mas que Sei. vai, que não fica preocupado que ele está na rua. Porque eu sei que Deus Por isso você está tem que- minha mãe. Melhor maneira de deixar a mão maneira de certa, amar porque ele. pega na mão de Deus, não tem? Então, mas aí que está a Coisa mais questão. correta, viu? Queria ser assim, eu não posso. Mas agora eu estou começando. Sabe o que é? É que as pessoas, ela, Eu sou em termos humanos, a pessoa acostuma a observar o que está ali faltando e o que está sendo feito não é passado de lado. Sempre. Isso é a lei do mundo. A pessoa faz 10 coisas e aquilo é normal. Aquela que ela não fez, ela passa a ser criticada por isso. Isso é normal do mundo, né? Tá? Agora, quando a gente faz a meditação consciente de que a nossa ação é divina, pode o mundo inteirinho rodear em volta dizendo o contrário, que não tem poder. Ele não se envolve mais com isso. O chamado tempo que a crença admite existir vai provar a realidade disso no passar da mesma. Então, algo que hoje todo mundo critica, por passando, bem que ele falou, bem que ele tinha razão. Isso ela vem depois. Sabe? Porque quem está fazendo meditação, não é que existe pessoa mais inteligente do que a outra. É que existe um meditando com a sabedoria divina que está atuando nele e o outro não está. Então é diferente, né? É diferente uma pessoa ficar preocupada com um problema o dia todo e a outra ficar o tempo todo falando, essa sabedoria divina é a solução desse problema. É evidente que as duas soluções vão ser diferentes. Porque um está preocupado, envolvido com interesses pessoais, interesses localizados, né? E o outro está preocupado em conscientizar que a harmonia onipresente está se manifestando. Quando se manifesta isso, o outro pode chamar isso de falta de interesse no caso, pode achar que a pessoa não está se interessando, ou que ficou fanático. Tem um monte de rótulo, né? Agora, com o passar do tempo, ela vai notar que a atitude do outro foi correta, sem ele se preocupar. Então ela vai descobrir que não precisa se preocupar para resolver o problema. Ela tem que se preocupar para descobrir que o problema não existe. É diferente, né? Então não existe mesmo. Quando a gente tem a percepção de que Deus existe e que a mente divina é a única que podia estar existindo, não podia estar existindo perfeição em parte alguma. Certo? Por que a pessoa admite que tem coisa para consertar? Porque ela não reconheceu que só tem a mente divina funcionando. É evidente, né? Vai chamar, Deus, precisa caprichar, não está pensando em alguma coisinha errada ainda aí. Ninguém faz isso, né? Mas quando ela está tentando resolver um problema ali, que ela diz que não tem solução, que ela não tem força para superar, coisa assim, ela está admitindo isso. Que ali naquele ponto a mente divina não está funcionando. Sabe? Quando a gente parte, por exemplo, o ultimato.
como é que é, a focalização global da verdade pela ultimato? Pela parte do todo primeiro. Então, só para dar um exemplo, o universo existe como Deus e como a onipresença divina, né? Tá? Então, se existe uma mente divina, universal, mantendo esse universo todo, então, na menor parte desse universo, essa mesma perfeição obrigatoriamente tem que estar presente. Não existe nada separado disso. Nada. Então, eu considero uma nebulosa como eu considero um átomo, por exemplo. A mesma perfeição visível aos olhos da ciência, por exemplo. Se nós formos analisar o tamanho do Sol, o tamanho do átomo, tem dimensões diferentes. Agora, a essência, que seria o movimento atômico, vamos dizer em termos científicos, que está girando para formar aquele modelo de Sol, é o mesmo que está formando o átomo, que está formando cada um de nós, em termos de corpo. Pela ciência, né? Então, como que a gente passa isso para a prática? Se a pessoa tem um problema físico, por exemplo, então ela vai no médico, o médico fala assim, tudo está em ordem, só, por exemplo, um negócio, o estômago não está muito bom. Se ela lembrar disso, ela está fazendo o que nós chamamos de autotratamento. Ela vai partir do todo primeiro. Ela vai ficar mentalizando, meu estômago está perfeito, meu estômago está perfeito, porque ela está brigando com crenças dentro dela, e não tem um ponto de percepção disso. Então ela parte do todo primeiro. Existe um todo universal, que é uma sabedoria infinita, funcionando. E ela está funcionando com todo esse universo. A mesma perfeição que está em todo o universo, ela tem que estar exatamente nesse ponto onde eu estava vendo no meu estômago. Cada átomo que estava formando esse estômago está se movendo na perfeição total também. Então não é que eu vou mentalizar para ficar assim. Eu vou reconhecer que só podia estar sendo assim antes. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos soltando a crença de que não era assim. E quando a gente solta a crença, aparece a realidade, que sempre foi assim mesmo. Que o pessoal chama de cura. Sabe? Esse é o princípio. Então, qualquer que seja a questão, um caso, por exemplo, que não seja de saúde, seja de colocação de emprego, a mesma coisa. A pessoa não fala, fui desempregado. Mesma coisa. Tem uma sabedoria divina regendo o universo. Essa sabedoria coloca o universo todinho onde tem que ficar. Na perfeição harmônica, cada coisa no seu devido lugar. Então eu também tenho que estar no meu devido lugar, com todo o suprimento necessário. Porque senão, nesse ponto onde eu estaria sem estar suprido, Deus estaria falhando. Então eu não posso admitir falha de Deus. Para não admitir a falha de Deus, tem que admitir que está perfeito onde eu estou. E como essa é a verdade, eu soltei a crença contrária, aparece ali a solução. Tá? Esse é o mecanismo. Isso se aplica a qualquer tipo de circunstância. Qualquer um. Agora, isso só, a gente está vendo assim uma parte de como tornar isso visível, né? Mas além disso, existe a parte principal, que é enxergar o universo como ele é. Tá? Esse aí que é o nosso objetivo. Ver como é. O efeito de reconhecer como é, contrariando as aparências, prova essa realidade pelo próprio efeito. Mas não é ainda a visão dele. Percebe? E como chegar nessa visão? Então, nós fazemos o seguinte, nós contrariamos totalmente a aparência de início. Nós não queremos transformar uma mente humana numa mente divina. Não queremos tornar essa mente humana mais evoluída para atingir a divina. Nós temos que separar uma coisa da outra. A mente do autor e a mente de um personagem criado pelo autor. Dentro de uma mente. Até eu dou exemplo assim, de uma história em quadrinhos, né? Todo mundo conhece o Pato Donald, né? Então nós temos o Walt Disney, que é o criador do Pato Donald. Tá? Então tem a mente do Walt Disney e tem a mente do Pato na história. Todo mundo percebe que tem identificação das duas porque partiu de uma. As duas mentes, tá certo? Então não existe o Pato mesmo pensando naquilo. Mas se a gente lê a história, nós temos ele pensando, que é a mente do Walt Disney, e que por outro lado não é a mente do Walt Disney. Percebe a diferença?
Então, é só brincar com essa ilustração. É. É. Brincando, é única e é separada, mas tem ligação. Não são as mesmas. Manifestando visão. A mente do pato nunca vai ser a mente do Aldir. Ela não existiria sem. Quer dizer, a mente do pato ele é sombra da mente do autor. Então essa mente que o pessoal chama de mente humana é sombra da nossa mente. Tá? Ela existe como criação ilusória. Como existe a mente ilusória do pato. Não tem esse pato, se você quiser conhecer pessoalmente, não existe. É uma imaginação. O ser humano é uma imaginação da mente. Ele não tem mente própria. Ninguém criou o ser É. humano. Então não tem existência. Nunca foi criado. Então, quando a gente sabe disso, nós largamos de mão essa mente humana e reconhecemos a divina, que é a nossa, como sendo a mente atual, na sua totalidade. Esse é o que a gente chama de percepção da realidade, né? Ficamos em silêncio e deixamos que isso se revele. Então, agora, quando que a pessoa enxerga o universo visível? Ninguém pode determinar isso, depende de muita coisa. Pode ser em um momento inesperado, pode a pessoa contemplar isso e depois não contemplar mais. Tem gente que permanece dias com essa contemplação e depois, sabe? Aí não dá para controlar isso, né? Partindo do visível. Mas esse é o sistema. Quem não contempla, ela pode perceber de início aquilo que eu disse, pelo efeito disso. Então ela está com um problema sério de saúde. Ela usa esse mecanismo. Ela percebe que se curou. Então ela fala, bom, então eu me baseei em algo que funciona. Então agora eu quero vivenciar esse algo que funciona e além disso quero contemplar isso. Então vai ser a preparação nossa e receptividade para contemplar o universo como ele está sendo, que ninguém está enxergando. Certo? A gente está aceitando que ele é assim. Porque a gente não consegue vê-lo de outra maneira. Quando a gente começa a descobrir que nós temos outra visão dentro de nós, capaz de enxergar como ele é, nós vamos desprezar a visão que enxerga como ele não é e vamos deixar a visão que enxerga como é se revelar. Foi o que Jesus falou, né? Eu vim para os que não viam vejam e para que os que viam fiquem cegos. Esse é o sentido. Quer dizer, nós temos que cegar o olho humano em termos de enxergar a cegueira dele quando ele está de olho aberto. Quer dizer, você não me mostra nada do que está aí. E agora eu fui iludido por essa imagem. Isso é o início da coisa, né? E a gente reconhece que o que está sendo mostrado para nós não é o que está aqui mesmo, o que o olho não tem condição de ver. Mas, por outro lado, nós temos uma visão dentro da gente capaz de ver isso. E aí que está o treinamento da meditação. De contemplar isso. Então, contemplação. Quando a pessoa enxerga como é, ela deixa de brigar com aquilo que não é, porque já perdeu o sentido. A Sigmaria diz, por exemplo, um fenômeno, no mundo fenomênico, inteirinho é inexistente. Isso, tem Sutra budista falando isso também. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Quer dizer, não tem nada que ver o que está aqui com o que nós estamos vendo. Tá? E enquanto a gente fica preso ao que a gente está vendo, a gente está com a ilusão na mente. Vamos fazer a meditação então? Depois vamos começar? Bom, a meditação, para quem nunca fez, admitir sem nenhum esforço mental que, primeira coisa, a vida nossa não é nossa vida, é uma vida só aparecendo como a nossa vida. Ou seja, existe uma vida só sendo cada um de nós. É como se fosse um tronco com os galhos. Tá? Então nós temos a mesma vida que é Deus. Então nós vamos só reconhecer isso daí sem esforço mental. Coloquem a mente em um estado de expectativa, como se estivesse aguardando que essa verdade, por ser verdade, seja revelada para cada um. Ou seja, a mente vai pensar da seguinte maneira: estão me dizendo que existe um universo perfeito aqui, que eu tenho condições de perceber isso. Então, eu me abro agora a esta revelação, uma coisa desse tipo, tá certo? Que seria um estado de receptividade sem esforço mental. Vamos fazer uns 10 minutos, depois vamos dar início, tá? Feche os olhos, procure centralizar a atenção no ponto entre a testa, entre os dois olhos, sem forçar os olhos.